E convidamos neste momento a doutora Patrícia Iglesias, diretora-presidente da CETESB, para a sua apresentação. Olá, eu sou Patrícia Iglesias, diretora-presidente da CETESB e professora associada da Faculdade de Direito da USP. É um prazer estar com vocês nesse grande evento, falando hoje sobre os aspectos socioambientais da recuperação energética. Por isso a importância desse Fórum de Valorização Energética de Resíduos, né? Esse é um grande desafio, não só no Brasil, mas nos mais diversos locais do mundo. E por isso a importância do Fórum nessa data. Nós vamos falar hoje sobre os aspectos socioambientais da recuperação energética, esse tema que é tão desafiador. E no âmbito da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, uma empresa com 53 anos de existência, que é uma referência não só no Brasil, mas na América Latina, nós temos uma série de atuações na logística reversa, nos próprios avanços normativos, nos combustíveis derivados de resíduos, no CIGOR e nos aterros. Então, são muitas as soluções e é um pouco disso que eu vou falar com vocês. Primeiro, sobre a logística reversa, em termos práticos, né? Então, como a logística reversa atua em São Paulo no licenciamento ambiental. E nós temos benefícios muito claros da logística reversa. Um ponto importante é exatamente estabelecer um canal de retorno dos resíduos para a indústria e reduzir o volume de resíduos que é levado a aterro, de forma que ele possa ter a sua destinação ambientalmente adequada, também ampliando o volume de material reciclado. E a nossa grande inovação foi a resolução da Secretaria do Meio Ambiente, número 45 de 2015, à época eu estava à frente da Secretaria do Meio Ambiente em São Paulo, e por meio dessa resolução nós passamos a exigir que a logística reversa fosse feita para a concessão e renovação de licenças ambientais no estado de São Paulo. Então, hoje os empreendimentos passam a apresentar a implementação, os seus planos, os seus relatórios e também as metas que devem ser cumpridas. E os resultados são muito auspiciosos no estado de São Paulo. De dezembro de 2018, quando nós tínhamos uma média em torno de 2.000 empresas na logística reversa, hoje nós estamos em torno de 4.000 empresas. Nós conseguimos dobrar esse número justamente porque há uma vinculação direta e, de fato, não é possível licenciar sem fazer logística reversa no estado. Esses planos, eles são recebidos e avaliados pela área técnica da CETESB. Então, aqui também um pouco dos dados, eles são em número muito menor, porque eles são apresentados pelo setor como um todo, mas mais de 100 planos já recebidos no ano de 2020 e avaliados internamente pelo sistema. Nós também temos uma preocupação muito grande com os aspectos sociais no que diz respeito à logística reversa. Então, implementamos esse trabalho de forma a valorizar a questão dos catadores, levando em conta, né, o próprio decreto que regulamentou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de forma que deve ser priorizada, especialmente no caso das embalagens pós-consumo, a participação das cooperativas e outras formas de associação de catadores. E esse também é o entendimento do Estado de São Paulo. Então, aqui nós temos dados que mostram os números, né? E hoje o apoio a cooperativas, ele está em torno de 161 cooperativas no estado de São Paulo. Também no sistema de créditos de reciclagem, nós temos 9 cooperativas homologadas, então o estado tem essa preocupação de seguir a ordem de prioridades da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aqui também apresento a vocês a decisão de diretoria número 35 de 2020, que trouxe a ideia da logística reversa
ligada a um apoio às cooperativas, porque todos nós sabemos que o ano de 2020 foi um ano muito difícil, um ano de pandemia, e dentro dessas características nós precisávamos pensar nos catadores. Vocês vão se lembrar que inicialmente houve um questionamento muito grande sobre a transmissibilidade da Covid-19 por meio de objetos e superfícies, e portanto nós estabelecemos uma regra para aquele período de emergência que, infelizmente, vem se protelando no tempo, de que valores que seriam destinados à logística reversa pudessem ser destinados à manutenção de catadores, sem a necessidade de reportar o resultado em números, no caso das embalagens, e com isso trazendo um benefício também para esse setor. Tá? A ideia seria justamente que houvesse a remuneração dos catadores pelos sistemas de logística reversa e a redução do risco de desmobilização e desestruturação das cooperativas. E também a perda, evitar a perda desses profissionais que já estavam capacitados em coleta e triagem. Nós temos próximos passos, como sempre, e nós queremos fazer a atualização da decisão diretoria 114 de 19, considerando os prazos de 2022 a 2025 e avançar ainda mais no desenvolvimento do Sigor Logística Reversa, para que possamos agilizar a troca de informações e a análise dos planos e dos relatórios anuais que são apresentados. Né? Nós temos uma série de questões do ponto de vista de avanços normativos no estado de São Paulo, então desde a resolução número 47, que regulamentou o preparo e a utilização de CDR, combustíveis derivados de resíduos não perigosos no estado, depois a 69 para a questão de uso de compostagem e vermicompostagem, sem a necessidade de licenciamento, por ser considerada de baixo impacto, então aumentamos o patamar para 100 quilos, e também a decisão diretoria número 73 da CETESB, que estabelece o procedimento para o licenciamento das unidades de armazenamento, transferência, triagem, reciclagem, preparo e utilização do combustível derivado de resíduos. Todos esses avanços permitem mostrar que nós temos outras alternativas para a gestão de resíduos, que não são apenas a colocação em aterros. E um ponto que eu gostaria de focar é exatamente o CDR, os combustíveis derivados de resíduos. Né? Nós levamos em conta o esgotamento da vida útil dos aterros no estado, e isso faz com que o governo tenha que buscar outras alternativas que possam reduzir o volume desses resíduos que vão para uma disposição final diretamente em solo, né? E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela também coloca isso, que há um grande volume que pode ser reaproveitado, que pode sofrer reciclagem, que pode ter aproveitamento energético ao invés de ir para aterro. Então, esses materiais que têm valor econômico não deveriam ser inutilizados em aterros. E também a implantação de novos aterros e a extração de recursos virgens gera por si só impactos de diversas ordens, que podem ser minimizados com o reaproveitamento ou a reciclagem de resíduos sólidos. Então, cada vez mais, nós precisamos ter uma discussão clara sobre o CDR, sobre o uso do CDR em substituição ao uso de combustíveis fósseis tradicionais, de forma que nós tenhamos ganhos ambientais e, inclusive, algo que é fundamental na agenda climática, a redução das emissões de gases de efeito estufa, que é um compromisso que o Brasil assumiu durante a COP de Paris, a COP que foi a COP 21 em Paris, né, e o Acordo de Paris que todos nós bem conhecemos. Então, para regulamentar esse aproveitamento de combustíveis, a CETESB, juntamente com a nossa Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, elaborou a resolução número 47, que traz as diretrizes para o licenciamento dessas unidades de preparo de combustível derivado de resíduos, e também para a atividade de recuperação de energia do uso de CDR.
Então, essa é uma resolução importante que abre um novo foco de trabalho, uma nova atividade econômica no Estado, que permite a substituição dos combustíveis convencionais em termos práticos e que permite o uso em fornos, em caldeiras, mas também em unidades de tratamento térmico, de forma a não termos perdas em eficiência dos processos produtivos, não termos prejuízo à qualidade dos produtos e, com isso, ganhos econômicos para o nosso Estado e novas atividades econômicas. Aqui, nessa resolução, nós também temos as características mínimas dos resíduos que são passíveis de serem utilizados como CDR. Então, nós temos características técnicas já pré-estabelecidas e eles têm que ser também submetidos a alguma, né, das formas prévias de atendimento do artigo 9º da Política Nacional de Resíduos. O que significa dizer que nós não estamos falando de uma mera incineração, mas sim do ganho de energia comprovado. E esse é um elemento fundamental para atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Passar primeiro por uma triagem, por exemplo, e aí, seguindo, né, a ordem da nossa lei, só vamos entrar na valorização energética e na geração de energia após, né, a reciclagem e entrando, então, como uma forma intermediária entre a reciclagem e o tratamento. Claro que nós temos desafios ainda, o controle da produção e do consumo de CDR, e dentro disso, aquilo que nós precisamos controlar do ponto de vista das emissões, e o órgão ambiental, a CETESB, está atenta a isso. Nós vamos trabalhar para aprimorar cada vez mais esses critérios em termos práticos, né? Nós temos regras claras nessa resolução em relação às classes de CDR, então a questão, por exemplo, de óleos, de solventes, né, que ainda trazem mais desafios. Há até no âmbito internacional uma lacuna de parâmetros normativos consagrados para o aproveitamento desses resíduos industriais perigosos em fornos e caldeiras, e por isso nós estamos trabalhando para identificar cada vez mais os parâmetros claros para essa atuação no nosso Estado. Nós queremos ainda regulamentar o uso de resíduos industriais perigosos também, e, portanto, precisamos desses parâmetros e regulamentar as unidades de blendagem e o preparo de CDR industrial. Reforço para vocês que nós também trabalhamos no CDR, no SIGOR-MTR, né? Que é exatamente o Manifesto de Transporte de Resíduos. Ele foi lançado com a ABETRE, com a parceria da ABETRE, em dezembro de 2019, em Madrid, durante a COP de Madrid, e nós já temos resultados muito expressivos, que chegam a 33 mil empresas cadastradas e 482 mil MTRs emitidos. Então, esse sistema tem nos permitido um acompanhamento melhor do transporte dos resíduos e, portanto, um gerenciamento melhor desses resíduos também. Reforço, por fim, a questão da qualidade dos aterros no nosso estado, né? Nós temos aqui algo em torno, né, de 95,5% de municípios fazendo uma destinação adequada dos resíduos, e isso é um índice muito bom para o nosso estado. Nos últimos 20 anos houve um acompanhamento, estamos em vias de lançar o novo relatório, mas já mostrando aqui como o estado de São Paulo avançou muito com o acompanhamento que a CETESB faz. E com isso eu trago esse panorama geral daquilo que a CETESB vem acompanhando do ponto de vista da questão dos resíduos de uma forma geral, mas também a interface do gerenciamento de resíduos com a valorização energética, que é tão desejável no nosso estado e no nosso país, e que vem como mais um elemento para uma boa gestão e para uma boa destinação de resíduos sólidos. Agradeço a atenção de todos e desejo a todos um excelente fórum.